amigos e minhas amigas de São João da Barra, estamos aqui em mais um episódio do nosso Frente a Frente, nosso programa aqui no SJB Podcast. Comigo está aqui mais uma vez, na minha companhia, Cadinho Rocco. Fala um pouquinho pra gente, Cadinho. Pense bem, acompanhe meu raciocínio. Existe o bem e existe o mal. Existe o bom e existe o ruim. Existe o verdadeiro e existe o falso. Quando você coloca esta composição ou esses extremos frente a frente, com o seu meditar, com a sua consciência, com a sua tomada de posição, você passa a ficar muito fortalecido naquilo que refere-se à sua escolha. Por quê? Porque a sua escolha ficará realçada pelo bem, se for essa a sua opção, pelo mal, se for essa a sua opção, pelo bom ou pelo ruim, pelo verdadeiro ou pelo falso. O fato é que você terá uma chance mínima de se enganar e de achar que, fazendo o bem, você estará praticando o mal, ou fazendo o mal, você estará praticando o bem. Pense nisso, mas pense com muito carinho a respeito disso, com relação a tudo e todas as coisas que envolvem a sua vida. E eu quero, neste clima, aproveitar e agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção, por tudo aquilo que vocês têm transmitido para nós, quando, então, nós sentimos a energia de vocês nos concedendo essa atenção, esse carinho, essa ternura. É com esse espírito que eu remeto a vocês, em nome da equipe Frente a Frente, a nossa mais sincera gratidão. Gostaria de cumprimentar a nossa comandante, Samaracena, e a nossa convidada, que a Samaracena vai apresentar agora. Gente, depois, desse início aqui do Cadinho Rocco, eu fico até... nem sei mais o que falar, mas foi muito bom tudo que você falou. Eu acho que vale a reflexão, Cadinho? As pessoas têm que pensar um pouquinho. Eu acho que tudo que ele falou aqui, você que está assistindo, é importante ouvir novamente e refletir sobre tudo que ele acabou de falar. E a nossa convidada de hoje, ela é nascida e criada em Atafona. Vem de uma família muito conceituada. Ela também é mãe de 3 filhos, é avó e professora e gestora da educação. Então, hoje a gente vai falar muito sobre educação aqui. Seja muito bem-vinda a nossa convidada Maria Adriana da Silva Abreu. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui junto a vocês nessa noite maravilhosa e com certeza repleta de muita bate-papo gostoso, de um bate-papo descontraído e uma conversa bem propulsora para o nosso município. Nós vamos de educação, né? Vamos de educação. Então, vamos lá. Vamos lá. Maria Adriana, você tem uma história, muito extensa na educação. Sua história, na verdade, na educação em São João da Barra começa lá na sua infância, Queria até que você começasse a falar quem é a Maria Adriana, lá daquela época, lá da escola, Dr. Newton Alves. Fala um pouquinho pra gente desse período e da sua trajetória na educação para poder a gente ir falando, de toda essa experiência sua, porque, olha, é uma pessoa que tem história na educação em São João da Barra. Perfeito. Eu fui para o Newton Alves e iniciei meus estudos aos 7 anos de idade. Foi minha primeira escola, fui alfabetizada lá pela professora Luzia Cravo, que graças a Deus ainda está viva e de vez em quando encontro com ela, e agradeço muito, porque a gente sempre tem o pilar, a gente tem sempre aquela referência, e ela foi uma referência na minha vida profissional até hoje. Então, fui alfabetizada, estudei no Newton Alves até a antiga 8ª série, que aí agora se tornou o 9º ano,
E de lá, como não tinha ensino médio, que até então era a Escola Estadual Dr. Newton Alves, eu saí de lá e vim estudar no Alberto Torres para fazer o ensino médio, que na época era formação de professores. E aí, naquela época, eu concluí meus estudos aqui. A minha família sempre com muita dificuldade, né? Eu venho de uma família muito conceituada. A família Pomada é uma família extensa no município, né? Em todo lugar que você se depara, você tem um Pomada espalhado. Eu tenho 2 anos atrás que eu conheci um primo longe daqui que eu não fazia nem ideia. Então, é uma família enorme, graças a Deus, muito bem vista, muito bem quista. E a gente tem esse lema de seguir bem e fazer o bem para o próximo. E assim a gente vai levando a nossa vida. E já era ambição sua ingressar no segmento da educação, não? Ser Sim. professora, né? Sim, sou professora. O que acontece? Quando eu entrei no Newton Alves, eu tinha a diretora chamada Alzira Areias Mota. Nunca esqueci o nome dela. Ainda também está viva, pela última informação que eu tive. E eu espelhava, eu via o exemplo dela, daquela mulher de fibra firme. Era a mãezona que puxava a orelha. Então, eu lá, criança, eu falava para mim mesmo, um dia eu serei uma diretora como ela. E fiquei com aquilo na minha cabeça e sonhava em ser professora. Minhas brincadeiras de criança sempre foram para eu dar aula, brincava com meu irmão, pegava o quadro, escrevia na areia para ensinar a ele a ler. Então, as minhas brincadeiras sempre foram envolvidas para o lado da educação. E decidi, dentro de mim, ter essa vontade de ser professora. E estudei para isso, né? Terminei a minha formação de professor em 93. Foi quando veio o concurso do Estado para os CIEPs. E ali eu prestei o concurso, né? Eu fiz a prova no dia 4 de dezembro e dia 5 eu tinha prova de 4º bimestre ainda do ensino médio, a terminalidade do 3º ano. E fui aprovada, fui convocada em 94, onde, né, 30 anos aí de trabalho, entrei aos meus 18 anos para lecionar. Na época, a minha vaga, ela foi para o município de São Francisco, no CIEP 470. Que era São João da Barra. Que era São João da Barra, isso. Então, eu fiz para o município de São João da Barra e automaticamente a minha vaga caiu para lá, diante do número de vagas que existia aqui dentro da sede. Eu vou aproveitar o gancho e perguntar. Em 30 anos de trajetória, como é que você faz uma leitura com relação à educação em São João da Barra? De 30 anos atrás, e vai vindo, até chegar hoje. Então, a avaliação em um todo, no meu modo de ver da educação, ela infelizmente teve um declínio em alguns parâmetros, né? Eu vou iniciar pelos CIEPs, a proposta dos CIEPs, né? Após toda a quebra do objetivo que era do CIEP, de agregar os alunos, né? De ter aquele ensino integral com todas as atividades diversificadas, e que foi extinto esse programa, né? Que foi do Darcy Ribeiro, foi extinto. Foi idealizado pelo Darcy. Idealizado pelo Darcy e dado continuidade pelo Brizola, né? Tive a sorte de Brizola ainda pegar o primeiro governo, ele ser meu governador. Então, eu tive essa sorte. E aí, o que acontece? Só foi caindo por quê? Pela questão do interesse mesmo, poder público, né? A inovação, a tecnologia que veio trazendo essa atualização que, de certa forma, é boa e, ao mesmo tempo, ela tem seu lado negativo. Porque a geração nossa, né, minha, sua, de Samara, ainda é novinha, mas a nossa geração era um ensino totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje, um professor, para estar em sala de aula, um gestor para estar em sala de aula, ele tem que amar, ele tem que estar gerindo uma escola, ele tem que amar o que ele faz. Porque se ele for pensar somente na questão do lado financeiro, ele não fica. Porque hoje a educação é muito difícil
de você educar um adolescente. E, Maria Adriana, quando que começou essa parte sua de gestora, né? Porque você foi diretora de várias escolas do CIEP, né? Fui do e CIEP. foi diretora também do Newton Alves pelo Estado, né? Isso, e fui diretora também, que eu inaugurei essa escola no Colégio Estadual Rui Barbosa, dentro do Degase, né, do Presídio de Campos. E aí eu fui convidada, antes de vir por Newton Alves, eu fui convidada a inaugurar esse colégio e foi uma experiência ímpar para mim, porque é uma realidade totalmente diferente, mas me trouxe uma bagagem profissional muito grande, né? E aí, nesse período, eu fui convidada para vir para o Newton Alves, assumir a gestão, e ali fiz o meu nome, coloquei tudo em que eu acredito como gestora, de minha dedicação, né? Porque o gestor, ele tem que ser o líder, e ele tem que dar o exemplo. Se ele não der o exemplo, não importa a esfera que o gestor esteja, se ele não der o exemplo, ele não tem como cobrar e não tem como exigir. Então, isso eu sempre trouxe para mim como meta, né? E nessa meta que eu sempre coloquei em prática, eu sempre obtive resultados. Claro que os resultados eu não consegui nunca, ninguém nunca consegue sozinho. Eu tive uma equipe maravilhosa para trabalhar junto de mim, né? Uma equipe que eu cheguei numa escola sem equipe nenhuma e eu consegui montar junto à minha adjunta, que na época era Viviane Correia, e a gente, com muita luta, a gente conseguiu colocar o Newton Alves no patamar que ficou. E você, né, junto com sua equipe, é claro, né? Sim. Vocês conseguiram elevar o índice, né, do IDEB, né? Isso. Superando as expectativas, né? Porque foi uma nota até além do esperado. Sim, quando cheguei no Newton Alves, o ensino médio era menos 38%, assim, da régua do IDEB abaixo. Só um instantinho. Para quem não sabe, IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Da Educação Básica. Né? Isso aí. E aí eu encontrei esses resultados, fiquei apavorada, né? E eu falei assim, alguma coisa tem que ser feita para ontem. E a gente começou a fazer uma revolução de diferenças de aulas práticas, metodologia, você estudar de que forma seria o melhor para alcançar, né? Eu assumi a escola em 2014 e tinha 286 alunos. Em 2016 eu tinha 606. O IDEB é estadual? A medição é estadual? Não? É a nível de governo federal, só que é dividido nos estados. Né? Pois é, a medição é via estado, né? Isso. Mas o município, né? E qual é a periodicidade? Quanto tempo? De 2 em 2 anos. São os anos ímpares. Ah, tá. Então, nós estamos aqui... Em 24 não teve avaliação esse ano. Sim, terá um em 25. Nós estamos com um índice de 23, de 2023. Perfeito. Né? E você sabe me dizer qual é o índice de São João da Barra com relação ao Estado? Olha, o índice de São João da Barra não é um dos melhores, não. Ele está bem abaixo do que deveria estar, porque a avaliação do município ela é feita em cima dos alunos do 9º ano, né? Tem a ANA, que é também uma outra avaliação a nível de ensino fundamental, que é da alfabetização. E o que né? ANA é o quê? Ela é a avaliação da... Nacional de Alfabetização. Isso aí. Obrigada por complementar. E ela também avalia o aluno que sai lá do berçário, do ensino infantil, até completar o antigo CA, né, que a gente chama de primeiro ano. Né? E temos os alunos do ensino do 9º ano e temos, a nível de estado, os alunos do ensino médio, terceira série do ensino médio, que são avaliados. Né? Então, no Newton Alves, o ensino médio, ele bateu esse resultado de 2021. A meta de 2021 a gente alcançou em 2019, acima a meta do estado. Mas isso foi tudo fundamentado em cima de um trabalho. Isso em São João da Barra? No Newton Alves, Atafona. A gente conseguiu bater. Então, foi um trabalho assim, não foi um trabalho de um ano. Porque quando você vê uma escola crescer, você não vê o crescimento dela somente daquele ano. É um histórico
É uma sequência de trabalho para que você chegue naquele objetivo. Né? Como você mesmo disse, foi o trabalho de uma equipe, De né? uma equipe, Junto perfeito. com sua gestão ali, liderando aquela equipe, porque, como você falou, né? O gestor, ele precisa da equipe junto com ela, né? Para Perfeito. poder fazer todo esse trabalho, né? Samara, passa para o nosso web espectador o novo desafio da Adriana. Ela não fala. Qual é o novo desafio da Adriana? A gente vai falar agora também, um grande desafio, eu acho que também foi na vida da Maria Adriana, né? É que ela também, além de professora e gestora da educação, ela também é empreendedora, Perfeito. né? Isso, Ela também né? Trabalha aí como microempreendedora. Perfeito. E a gente sabe que é um desafio muito grande aqui no município, né? Porque a gente vê que precisa de mais investimento e tal. Mas conta pra gente um pouquinho dessa parte sua como empreendedora. Mas fica aí porque ainda tem mais. Ela está segurando, hein? Ela está segurando. Então, a questão de ser empreendedora veio minha loucura pela paixão pela cozinha. Eu sou apaixonada pela cozinha, me formei pelo SENAC, uma escola de excelência, e aí eu pretendia ter o meu restaurante após a minha formação dentro do SENAC, a conclusão do meu curso. Só que aí Deus me deu o restaurante primeiro, antes da minha formação. E aí, com esse caminho que ele abriu para mim, eu abracei, né? Porque era tudo que eu sempre sonhei, onde encontra o Le Bistrô. E assumi aquele desafio, agradecendo a ele. Falei assim, o senhor me deu antes do que eu pedi, então era para eu seguir. E comecei a me dedicar ainda mais dentro desse sonho, que são dois, a educação e a culinária. E nessa formação, eu dei continuidade ao meu restaurante, né, onde hoje ele é todo regularizado perante aos órgãos municipais, estaduais. Você é uma chefe de cozinha. Isso aí. Então, preparo os pratos, às vezes eu elaboro as receitas que são minhas mesmo, eu vou adequando sabores, fazendo experiência de mistura de ervas finas, iguarias, e aí a gente vai lançando os pratos para atender de melhor maneira possível o meu cliente. Ela tem um restaurante instalado em Gruçaí, que é o Bistrô, Isso. e trabalha com cozinha internacional. Perfeito. Né? E dentro, e respaldada por essa formação do SENAC, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que tem várias vertentes, entre elas a gastronomia. E é um trabalho de excelência desencadeado pelo Perfeito. SENAC. Aliás, em janeiro de 2023, vamos dar uma pitada aqui, né? Em janeiro de 2023, a Samara ainda tem que soltar outra notícia, eu estou segurando aqui, mas eu vou adiantar o negócio. Em janeiro de 2023, o Sesc Rio, ele se instalou em Gruçaí. O Sesc Mineiro fechou as portas lá e tal, e chegou o Sesc Rio, assumindo 1.800.000 metros quadrados de área, que era do Sesc Mineiro e que passou a ser comandada pelo Sesc Rio. E nessa ocasião, Adriana, Samara, eu me lembro bem que aqui esteve o presidente da Federação do Comércio, eu não me lembro o nome dele, e naquela coisa da inauguração, naquele calor entre depoimentos daqui, conversas dali e tal, o presidente da Federação do Comércio, ele soltou uma preciosidade para São João da Barra, que era um sonho dele, instalar naquele espaço, naqueles 1.800.000 metros quadrados, ocupado pelo Sesc hoje, Sesc Rio, de montar uma unidade de SENAC. E ninguém nunca mais falou nisso. Eu queria um depoimento seu, que passou pelo SENAC, a importância de um serviço dessa ordem para a municipalidade de São João da Barra. É um avanço imenso, porque falar do SENAC é falar de excelência. Lá, um aluno na gastronomia, ele entra sem saber se a colher é de sopa ou se a colher é de sobremesa. Aliás, ele entra sem saber lavar louça. E ele sai de lá formado. Então, é uma escola para a vida. O SENAC é uma escola para a vida. E tem gastronomia, Não, é confeitaria, imensa, padaria, turismo, beleza, enfermagem, informática. Tudo. É uma gama de cursos e conhecimento que a pessoa adquire ali e sai excelência de profissional. Eu, assim, sou apaixonada pelo SENAC. Vamos provocar de novo a Samara. Samara,
De novo, hein? Qual é o grande desafio hoje colocado para a nossa queridíssima Adriana? Bom, eu vou falar porque Cadinho acho que está mais assim, ansioso do que, né, do que a gente aqui. Mas, então, Adriano, o que eu queria perguntar é que agora o seu novo desafio, né? Eu vi aí que você foi convidada para poder compor a chapa, né? Como vice-prefeita, como candidata, né? A vice-prefeita. E já foi, né? Aprovado isso em convenção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse novo desafio da Maria Adriana agora na política. Fala um pouquinho para a gente. Da candidatura do Danilo Barreto. Né? Barreto, isso. O novo. Senão, isso, 30. Do novo, Danilo. Né? E mas você não é do Novo, né? Você é a composição, né? Eu sou coligada ao Novo, porque eu sou presidente do PP, aqui no município. Né? Então, a gente fez coligação com o Partido Novo. Né? Então, fala. Então, vamos lá, meninos. Foi um desafio, assim, e está sendo inovador e que me deu um gás na minha vida, né? Porque eu jamais esperei estar diretamente na política. Eu sempre participei, mas sempre acompanhando, né? E eu, quando recebi o convite do Danilo, que ele foi lá no meu restaurante fazer, eu fiquei assim, meu Deus, o que o senhor está organizando para a minha vida, né? E naquele momento me deu uma volta de 360 graus na cabeça, e aí eu vou, não vou. Falei, calma aí que eu tenho que pensar, não posso te dar essa resposta assim. Aí meu esposo estava do meu lado. O convite foi pessoal, foi direto? Pessoal, direto. Ele foi lá no meu restaurante para fazer esse convite. E aí eu pedi para ele algumas horas para eu pensar e organizar também com meu esposo, né? Porque meus filhos, eu não poderia tomar uma decisão assim do nada, não sou sozinha, né? Então, o que eles achavam, a opinião. E aí todos me apoiaram e falaram, mãe, você, o esposo, você tem todo o perfil para você aceitar esse desafio. E aí eu dei a resposta ao Danilo que sim, porque... Por que aceitar o convite do Danilo? E eu quero que você emende a importância de um vice-prefeito para um município. Perfeito. O aceite do convite do Danilo um homem íntegro que ele é. Pela pessoa, por ter sido meu aluno, né? Por eu ter tido como que eu vou falar com vocês? Acompanhado a vida política dele. Né, a vida pessoal, a tudo que ele se dedicou para hoje ele estar aqui como candidato a prefeito. Então, esse foi o meu maior motivo qual aceitei o convite. E a importância do vice para um município, eu mesma falei para ele, Danilo, eu aceito o seu convite, porém, eu não quero ser uma vice de fotografia. Eu quero ser uma vice atuante ao seu lado e acompanhar todas as ações que serão realizadas para os nossos munícipes. Porque eu penso que nada melhor de uma boa equipe formada. Você está compondo a equipe dele para a formação do projeto de governo? Do plano de governo. Sim, estamos há dias, né, elaborando com maior cuidado. Então você já está na ativa mesmo? Sim, com certeza, com maior carinho, maior zelo, maior respeito pela nossa gente, por cada distrito, por cada localidade, por cada problema que a gente ouviu das pessoas, né, através de ligação, através de mensagens, através de visitas, de ida às casas das pessoas, localidades, para ouvir os desejos, os anseios, as frustrações das pessoas. Porque eu penso assim, plano de governo você tem que fazer mostrando a realidade do município. E não fazer um plano de governo que você fique só mesmo no achismo. Esse achismo, para mim, ele não tem efetividade. É importante dizer que, né, eu vi nas redes sociais que vocês
também pediram, né, que a população participasse desse plano de governo, né? Vocês buscaram aí das pessoas, né, das comunidades, de cada comunidade, se elas teriam, né, alguma coisa para poder complementar, para poder ajudar a montar, né, esse plano de governo. Perfeito. O nosso plano de governo está sendo um plano de governo realmente participativo. Então, as pessoas, os nossos munícipes, eles estão inseridos dentro do nosso plano de governo. Infelizmente, a gente não teve como ir em todas as localidades, mas munícipes de lugares distantes, a gente ouviu através de ligação, através de mensagem via WhatsApp, né? A gente coletou o máximo de informação de todas as áreas que a gente pôde, com profissionais, né, específico de cada área, porque uma outra grande importância é você falar com quem entende do assunto, né? Então, quando você conversa com alguém que é entendido do assunto, o trabalho ele flui com muito mais grandiosidade. Isso me dá um conforto muito grande ouvir essas coisas que você está dizendo, porque eu vou te ser muito franco, eu vou te ser muito sincero. Essa coisa do participativo, eu fico meio arrepiado, em detrimento daquilo que está entranhado na população sanjonense. Porque é aquilo que eu falo, sabe, a alternância do poder, a importância da alternância do poder. Porque o município ele já vem sendo governado, e você fica com um negócio de maluco, porque ele não é governado exatamente por uma pessoa, é por um grupo. É um grupo político, então é um negócio meio assim, é um grupo político e tal, mas não vamos entrar nesse mérito. Perfeito. Né? Então, mas naquilo que refere-se ao participativo, no dia que eu conheci o Danilo, ele esteve em casa, me honrou com uma visita dele, eu falei com ele, olha, eu acho que eu falei isso com ele, eu tenho quase certeza que eu falei, olha, esse negócio participativo me deixa meio arrepiado assim, porque existe uma tendência na população sanjonense, e, gente, eu estou falando isso com todo carinho, não é, sabe, é por força das circunstâncias, mas tem uma tendência aí para o participassivo, entendeu? O participassivo, o que a prefeitura vai me dar? Eu vou ganhar o quê? Porque se eu não tiver isso, aí não dá para a gente continuar a conversa. Eu tenho que ter um cheque, não sei o quê, eu tenho que ter o transporte gratuito, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que papo. E sem se dar conta de que isso vai jogando a população para um estado de miserabilidade para lá de cruel. Então me dá muito conforto, sobretudo porque o alicerce desse plano de governo conta com uma pessoa que é iniciada na educação. E a educação é a base do negócio. Perfeito. Não é? Perfeito. Nós temos que sair do participassivo e ir para o participativo. Se a gente busca crescimento, o caminho é esse, né? E todos os munícipes podem ficar tranquilo que o nosso objetivo, o meu e do Danilo, e de toda a equipe que está engajada para o melhor, é pensar em cada um, em cada situação que vive o nosso município, em cada lugar, em cada distrito, né, de tudo que a gente já ouviu. Mas a gente tem que fazer essa observação aqui, porque tem um lado muito perverso aqui em São João da Barra também, sabe? Que é aquela coisa, a gente fala isso aqui, aí já vai ter gente, ele vai cortar tudo, ele vai cortar os benefícios todos, nossa, não vamos ficar sem a cesta, não vamos ficar sem isso. Não é assim, é fazer assistência social com responsabilidade e com dignidade, dignificando o sanjoanense, e não fazer o assistencialismo barato, medíocre, que fica só à procura de retornos, que a gente não dá para a gente ficar falando aqui, porque tem as questões eleitorais aí, nós estamos em ano eleitoral, então não dá. Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Então eu me sinto muito confortável, sabe, Adriana? Sim, que bom. Em ter o seu respaldo como uma educadora com tanta experiência, né, com uma trajetória vasta dentro do município de São João da Barra, né, e que vai dando esse alento e somada à formação do Danilo, que é uma formação para lá de admirável. Para lá de admirável. Esse moço, ele tem, no dia que eu conheci o Danilo,
Eu fiquei muitíssimo impressionado com a formação dele mesmo, um sujeito que não, sabe, que estudou, que se dedicou, e muito, com experiências. Ele tem uma experiência lá em Santa Catarina, eu não conheço o município de Brusque, mas eu já tive muito perto e conheço gente de Brusque, do meu convívio em Belo Horizonte, que é de Brusque. Eu sei que é um município pequeno, que é um município, talvez ele seja um pouco maior do que São João da Barra, mas com uma responsabilidade muito grande, porque lá tem, né, aquela coisa da postura política feita com responsabilidade. Perfeito. E esse é o nosso objetivo, e tenho certeza que os munícipes, quando olharem o nosso plano de governo, eles se sentirão abraçados por nós, porque tudo com muito carinho, com muito respeito, está sendo elaborado. Com muita seriedade. Muita né? seriedade, comprometimento de todos que Mineiro estão envolvidos. adora uma inconfidência, sabe? Então, Sim. A Adriana, a professora, era não, né? Sou professora. É brava? Um pouquinho, quando tem que ser, né? Todo professor tem que ser bravo como deve ser, né? Quando não precisa, ele é mãezona. Eu sou o tipo de pessoa, de professora, de gestora, que dou carimba quando tem que puxar a orelha, a gente puxa para poder só não perder a linha, né? Eu falei para o Danilo que vou continuar botando ele na linha, do meu lado. Que Deus abençoe vocês, porque o sanjoanense está muito, mas muito carente desse afago, desse carinho, desse gesto respeitoso que dê a ele essa dinâmica de dignidade. Gente, porque ficar só na dependência de pedir daqui, pedir, vocês não sabem com isso. Olha, eu vou contar um negócio. Eu não vou fazer comentário crítico nenhum, não sei se é bom, se é ruim, nem nada, mas quando eu vejo aquele ônibus vermelhinho passar, me dói tanto o coração, porque, para mim, eu pego e falo assim, pô, será que essa gente não tem sequer a condição de pagar por uma condução? Tem que ter a condução gratuita. Não seria muito mais lógico? Não seria muito mais digno dar a você a condição de pagar pela sua passagem? Não ter que pagar, não ter que ser coisa gratuita, não. Porque isso diminui a pessoa. Você não acha, não? Você como educador, você não acha isso, não? Por isso a importância de investir na educação, né? Eu acho, capacitar, né? Perfeito. Tudo parte da base da educação, como vocês mesmos mencionaram, e a gente já conversou um pouquinho lá atrás. Sem educação, a gente não chega a essa mudança de comportamento, né? Essa mudança de atitudes, de visão, de olhar o mundo de outra forma. E a educação mostra isso. Já está inquieto, já está negócio do tempo lá, já está negócio da inquietação lá. Sim. E o que eu queria te perguntar, Adriana, que você estava falando aí, a gente estava falando, né, da questão. Você representa as duas áreas, que é super importante, né, para poder você fazer com que as pessoas, né, mude a mentalidade e faça com que o município cresça, né? Que é a questão da educação e do empreendedorismo. Perfeito. Porque você é empreendedora e você é educadora. Perfeito. Então, são duas coisas importantes para fazer com que o município, né? Alavanque. E aí a gente depara com uma situação, eu enquanto empreendedora, e tenho certeza que os colegas empreendedores também vivem a mesma situação que eu, é a questão da mão de obra, né? A gente tem um grande problema com mão de obra no nosso município, porque você vai buscar funcionários para atuar junto a você e você muitas vezes não encontra. Lá em Gruçaí, pertinho do seu bistrô lá, pertinho do seu bistrô. Um empreendedor que montou uma padaria, que pegou o lote em frente e o terreno, né? Aqui fala terreno, lá em Belo Horizonte a gente fala lote, é terreno, né? Pegou o terreno em frente, beneficiou o terreno, fez uma obra tal. E não aconteceu nada no verão, né? Verão 23, 24. Aí um amigo meu, o Ricardo, um amigo meu, ele foi e perguntou, mas o que aconteceu? Não veio e tal? Eu vou te falar. Eu fiz o negócio todo direitinho, né? Na hora de contratar gente, não encontrei. Não tem. E se eu não fosse a chefe para assumir a cozinha do meu restaurante, eu já teria fechado há muito tempo, porque você tem essa dificuldade para trabalhar, né?
E aí você tem que se desdobrar. Então, o desafio do empreendedor hoje, um deles é essa questão da mão de obra. Mas, se você acredita, você ainda luta por ele, para se manter de pé, para honrar com os compromissos, com os impostos, que são altíssimos, né? E de todas as esferas, estadual, municipal e federal, e você vai galgando até onde achar que deva ir, porque também chega a um certo ponto que determinados colegas não aguentam e acabam desistindo da área de empreender. Para finalizar, Adriano, eu queria perguntar, então você acha que é importante que busque, né, capacitar mais os munícipes, né, capacitar mais as pessoas para poder atender o comerciante, né, os empreendedores? De muita importância. Importância e essencial. Porque se a gente quer que o município cresça, a gente tem que oferecer condição para que possa haver esse crescimento, né? O Porto do Açu está aí e a gente vê essa demanda imensa, né? Eu converso com alguns empresários que vão lá no meu estabelecimento e eles falam que a maioria dos colaboradores deles tem que trazer de fora, porque a gente acaba não encontrando dentro do município, coisa que não é uma novidade para ninguém, né? A gente ouve isso desde que o Porto do Açu foi implantado aqui, a gente ouve isso há anos e a situação não muda. Então, a base para esse fortalecimento da mão de obra em cursos é de suma importância. Eu, enquanto educadora, vou morrer acreditando que tudo para mim é educação. Sem educação não somos nada. Então, essa é a minha fala, né, nesses anos de experiência, para a gente estar nessa conversa aqui maravilhosa. Bom, então acho que a gente vai finalizando, né? Que o nosso produtor já está ali no tempo, está acabando o tempo. Mas então, Maria Adriana, eu queria muito te agradecer sua participação aqui com a gente, nesse bate-papo. Te desejar também boa sorte nessa caminhada, nesse desafio aí, como, né, candidata já a vice-prefeita. E pedir para você dar suas considerações finais, o que você tem para dizer, né, para São João da Barra nesse momento, o que você gostaria de deixar aí para as pessoas te ouvirem nesse momento. Não, eu agradeço também pelo convite, mais uma vez, um prazer estar aqui. E a mensagem que eu vou olhar até para a câmera, né, que aí eu olho direto no olho do meu sanjoanense, né, dos meus amigos, dizer para vocês que quem me conhece sabe a pessoa que eu sou e determinada naquilo que eu coloco meu nome e acredito. Então, aqueles que me conhecem sabem que eu vou fazer de tudo para que a gente cresça a cada instante. Isso aí, Cadinho Rocco aqui na minha companhia. Queria pedir para você também, né, cumprimentar aí, falar mais alguma coisa pra gente. Nós temos 1 minuto só, porque vai cortar aqui, você vai ver, vai cortar, a gente só tem 1 minuto. Mas eu gostaria de encarecidamente agradecer, primeiro agradecer a você, né, Adriana, por você ter vindo, que encheu de esperança, tenho certeza absoluta, toda a população sanjoanense. Vocês estão vendo o que é a postura de um vice-prefeito? Prestem atenção, hein? Essa aí é candidata a vice-prefeita, mas com direito a puxar a orelha do prefeito na hora que for necessário. Sim. Eu só gostaria de sublinhar isso, sabe? Havendo, né, o êxito na campanha, na trajetória de vocês, que vocês se aproximem do SESC e reivindiquem uma unidade de SENAC em São João da Barra. Perfeito. Porque isso é muito sério. E vou fechar só com uma coisa. Preste atenção, eu costumo falar isso, hein? Sempre. Preste atenção. Eu não preciso de mais do que um sanjoanense para poder dizer o que eu vou dizer. Um sanjoanense vale mais do que um porto inteiro, do que todo o complexo portuário do Açu. Sabe por quê? Porque um sanjoanense é um ser humano. E o complexo portuário do Açu é um empreendimento. Preste atenção nisso. Respeite a sua dignidade, respeite a sua identidade, respeite a sua condição de ser humano que é. Eu até fiz um texto dizendo que eu sou um sanjoaneiro,
Porque, sabe, eu não sou sanjoanense, eu não nasci em São João da Barra, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu quero ser sanjoanense, eu quero ser. Aí eu descobri uma maneira. Me sinto um sanjoaneiro. Sabe, o que é o sanjoaneiro? O sanjoaneiro é o sanjoanense forasteiro, porque não tem como nascer de novo, então não tem como ser sanjoanense. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Ser sanjoaneiro, em alguma circunstância, é preciso que a gente seja mais sanjoanense do que se sanjoanense fosse. Porque tem hora que a responsabilidade é muito grande. Amar esse lugar, ter carinho e respeito por essa gente é uma missão que cobra muito da gente. E eu, sabe, me sinto profundamente gratificado em estar totalmente possuído por esse município e torcendo para que ele dê uma reviravolta completa no sentido de ter a dignidade que merece ter e que está em falta, gente. Nós precisamos resgatar isso com muita força. Obrigado, Adriana. Obrigado, Sal. Obrigada. Bom, então esse foi mais um episódio aqui do nosso Frente a Frente. Esteve comigo Maria Adriana, Cadinho Rocco, sempre na minha companhia. E você, né? Meu amigo, minha amiga aqui de São João da Barra. Então, eu gostaria de agradecer você que está aí nos assistindo, pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, acione o sininho para receber aí, né, nossos próximos episódios. Compartilhem também com seus amigos, com os conhecidos, para poder assistir esse episódio e os outros que estão aí no canal. E agradecer mais uma vez aqui. Te aguardo no próximo episódio. Um beijão. Tchau, tchau.